Na precedente palestra afirmamos que não existe harmonia entre os ensinos do Sagrado Livro e os postulados da evolução. E disso concluímos não ser possível crer na divina inspiração da Bíblia e crer também na evolução como a causa do mundo natural. A razão invocada para demonstrar essa desarmonia: os dias da criação foram dias literais de 24 horas e não longas eras de milhões de anos como requer a hipótese evolucionista. Esse ponto é solidamente estabelecido por doutos e intérpretes das Escrituras. Hoje vamos considerar mais 5 razões por que o crente na Bíblia como palavra de Deus não pode ser um evolucionista. Primeiramente, as Escrituras ensinam que algum tempo após a queda do homem, Deus, por causa do pecado, visitou a terra com um dilúvio universal. Lemos: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, e todo o homem. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7, 12, 19 a 21 e 23. Esse cataclismo, que durou cerca de 1 ano, foi a evidente causa das camadas geológicas da crosta terrestre e dos fósseis que elas contêm. A catástrofe do dilúvio é negação do uniformitarismo, um dos dogmas da evolução. Segundo essa teoria, a ação das forças naturais foi sempre uniforme, foi sempre como é agora. Não é possível crer num cataclismo da magnitude do dilúvio universal relatado pelas Escrituras e ao mesmo tempo crer na evolução. Segunda razão: o Senhor Jesus Cristo aceitou o relatório dos primeiros capítulos do Gênesis como narração histórica, de sentido literal, não alegórico. Qualquer das várias modalidades de evolução mantém que o homem evoluiu dos animais. Em plena consonância com o Gênesis, Jesus disse, falando de Adão e Eva: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? São Mateus 19, 4 e 5. Para o Salvador, Deus não se limitou a criar bolhas monocelulares, deixando a evolução desenvolvê-las até chegarem ao homem. Ele os fez homem e mulher desde o princípio. Jesus falou também do dilúvio como sendo fato histórico. Lê de São Mateus 24, 37 a 39. O apóstolo São Pedro igualmente referiu-se ao dilúvio e declarou que por meio dele veio a perecer o mundo daquele tempo. Segundo São Pedro 3, 6. Terceira: criar mediante evolução seria um método cruel, contrário ao caráter de Deus. A essência da evolução pela seleção natural, segundo Darwin, é a ideia da sobrevivência do mais capaz, pela qual, na luta pela existência, os mais fortes eliminam os mais fracos. Isto contradiz a doutrina bíblica do amor, do sacrifício abnegado. O Deus da Bíblia é um Deus de ordem e de graça, não um Deus de confusão e crueldade. É fato que a natureza agora exibe crueldade, um animal destruindo o outro. E o que é pior, os próprios homens destruindo-se uns aos outros. Mas a princípio não foi assim. A crueldade, a morte vieram após a entrada do pecado. Quarta: a ética evolucionista é uma negação frontal da ética pregada por Cristo. Amor até para com os inimigos, não resistência ao perverso, perdão para com quem nos ofende são ensinos do mestre Galileu. O oposto disto é o que ensinam os apóstolos da evolução. Sir Arthur Keith, um dos maiores evolucionistas da atualidade, tratando das guerras no seu livro Evolução e Ética, diz: a lei da evolução, tal como formulada por Darwin, provê uma explicação para as guerras entre as nações, a única explicação razoável de mim conhecida. Os caminhos da evolução nacional, diz ele mais, tanto no passado como no presente, são cruéis, brutais, implacáveis, sem misericórdia. Sir Keith conclui: a lei de Cristo é incompatível com a lei da evolução, tanto quanto essa lei da evolução se demonstrou até aqui. Não só isto, as duas leis estão em guerra uma com a outra. A lei de Cristo, e ainda ele que o afirma, não poderá jamais prevalecer até que a lei da evolução seja destruída. Nenhuma teoria do homem, diz o escritor Tim LaHaye, falando da evolução, já influenciou tantas pessoas.
Aceitando o homem como um animal, os seus advogados endossam um comportamento animalesco, tal como amor livre, ética de situação, drogas, divórcio, aborto e uma hoste de outras ideias que contribuem para a presente futilidade e desespero do homem. Jesus ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. São Mateus 7, 16 e 18. A evolução e o cristianismo são filosofias diametralmente opostas. Quinta e última, a teoria da evolução implica negação da queda do homem. Segundo seus advogados, a evolução é um princípio básico de contínuo desenvolvimento, de crescente ordem e complexidade em todo o universo. Se há contínuo desenvolvimento, contínuo aperfeiçoamento, segue-se que não houve queda. Na verdade, a ideia de queda moral e espiritual colide com o postulado central da evolução. Se não houve queda, a lei do pecado não está no homem e ele não necessita de Salvador. Assim é negado um dos ensinos fundamentais das Escrituras. O Sagrado Livro diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. Adão, o primeiro homem, pecou e pelo pecado a sua natureza tornou-se depravada. A sua capacidade de resistir ao pecado foi diminuída. Essa natureza, essa tendência para o pecado passou aos seus descendentes. Romanos 5, versículo 12. Na mesma epístola, capítulo 7, 21 a 25, São Paulo declara: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Sentindo a força dessa lei do pecado que leva à prática do mal, que arruína, exatamente o oposto do que pretende a evolução, ele exclama: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas logo após o apóstolo aponta o remédio para o mal do pecado, a esperança de reintegração na posição de filho que podem ter quantos se acham no pecado. Graças a Deus, diz ele, por Jesus Cristo nosso Senhor. Cristo, a união com ele mediante a fé, constitui o meio pelo qual nos livramos da lei do pecado que degrada, e somos postos sob a lei do Espírito de vida, que eleva, santifica e aperfeiçoa. E não há salvação em nenhum outro, declarou São Pedro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Cristo é o agente do céu para restaurar em nós a imagem perdida de Deus. E assim, meus amigos, as razões que enumeramos tornam claro que não existe harmonia entre os postulados da evolução e os ensinos da Bíblia, do que concluímos que o crente nas Escrituras, como livro inspirado por Deus, não pode ao mesmo tempo ser um evolucionista. Na próxima palestra discorreremos sobre o tema a evolução e a criação em face da ciência, e responderemos à pergunta: qual desses dois modelos é mais científico? Não esqueça, pois, o prezado ouvinte, de que na próxima palestra consideraremos a teoria da evolução do ponto de vista da ciência. Procuraremos estabelecer qual dos dois modelos é mais científico, se o da evolução ou o da criação. Convide os seus amigos para ouvir esta palestra, a ser transmitida por esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora, ou no tempo indicado ao findar este programa. Terminamos deixando com os nossos ouvintes a promessa de Jesus a seus filhos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.